Pessoal do Help Química, sejam então todos bem-vindos a mais uma aula, que é a nossa aula de número 127. Pessoal, na aula de hoje, nós iremos estar falando sobre as titulações do método redox, né? Redução e oxidação. Alguns vídeos atrás, né? Talvez algumas pessoas devem estar se perguntando assim: nossa, mas você tinha dito que essa playlist de número 13 acabaria na aula passada. E já na aula passada eu falei com vocês que eu ia dar mais uma aula. Eu vou explicar então o porquê antes de eu começar a falar o conteúdo propriamente dito. Bom, para começarmos a nossa conversa, essa aula de hoje, ela não é um assunto que vai ser cobrado no Enem, beleza? Então se você não gosta de química, se você realmente vem aqui no canal somente para estudar para o Enem, essa aula para você talvez não vai ser tão interessante assim. Mas a ideia, galera, de eu estar aplicando essa aula de hoje para vocês, é uma aula também que nós nem vemos no ensino médio, por causa do seguinte: para técnico, essa aula é de muita importância, né? Em algumas indústrias ainda é usada essa metodologia que será ensinada na aula de hoje, né? Embora eu trabalhei já em indústria também, e confesso que eu nunca vi, né? Mas é porque também não era o meu ramo de trabalho, né? E assim, a titulação pelo método redox, pessoal, ela é uma das aplicações de tudo aquilo que nós vimos até agora, entendeu? Calcular o NOx, fazer o balanceamento de equações químicas pelo método de redução e oxidação. Então, eu acho interessante darmos essa aulinha de hoje, beleza? Então tá. Dados os recados, então, falar as coisinhas que eu precisava ter falado, vamos começar então com o conteúdo propriamente dito. Pessoal, nós já vimos titulação lá na aula de número 118. Então, na aula de número 118, nós já vimos a titulação e já vimos uma porrada de coisas sobre as titulações. Então, eu não vou ficar voltando nesse assunto para a aula não ficar uma coisa muito chata. Se vocês não lembram ou se vocês não viram essa aula, dá uma voltadinha lá, porque eu acho que vai ser interessante para acompanhar essa aula de hoje, beleza? Então, só para relembrar, nós tínhamos que na parte de cima de uma titulação, aqui na bureta, nós temos o titulante, né? Quem que era mesmo o titulante? Era o carinha que nós temos a concentração dele, né? Nós sabemos qual que é a concentração dessa solução que está aqui dentro e nós também sabemos o volume que vai ser usado aqui dentro, beleza? O titulado é o carinha que nós não temos a concentração dele, né? E só temos apenas o volume que vai ser colocado aqui nessa vidraria de baixo, que se chama Erlenmeyer. Tranquilo? Então, pessoal, na titulação pelo método redox, existem dois tipos de titulantes essenciais que nós iremos trabalhar muito com eles, né? E eles vão aparecer também bastante nos nossos exercícios. Um desses titulantes é o permanganato de potássio, que ele é um forte agente oxidante, beleza? Ele é muito usado na indústria. E também o dicromato de potássio. Pessoal, então por que nós temos dois tipos de titulantes e não usar apenas um? O negócio é o seguinte: as titulações do tipo oxidação e redução, elas às vezes não, elas nunca vão ter uso do indicador, beleza? Já vai começar por aí, nós não usamos indicador. Por quê? O permanganato de potássio é um carinha que ele é um violeta, né? Ele tem uma coloração bem forte e durante a titulação, quando chega ao ponto de equivalência, ele muda de cor, né? Ele fica incolor. E o dicromato de potássio, ele é um carinha amarelinho e que no decorrer da titulação ele fica verdinho, beleza? Então dispensa o uso dos indicadores ácidos, daqueles indicadores que nós vimos lá na aula 118 nas aulas de indicadores ácidos e bases. Porque altamente a solução, quando ela muda o estado de oxidação, ela passa a ser o próprio indicador. Então por que não só usar apenas um deles? Ou por que temos dois tipos? Primeiro de tudo, vocês que serão profissional da química, vocês devem sair do curso técnico, vocês devem sair da faculdade pensando que vocês vão trabalhar. Vocês têm que trabalhar com reagentes
cujo o custo dele, né, o valor material dele seja, digamos, barato, entendeu? Seja mais viável economicamente falando, né? E esses dois são os que nós temos mais baratinhos. Só que esse carinha aqui de baixo, o dicromato de potássio, nesse estado de oxidação aqui, o cromo ele tem um estado de oxidação mais 6. E nesse estado de oxidação, ele é cancerígeno. Então, evita-se o uso do dicromato de potássio. Beleza? Só que o permanganato de potássio ele é um agente oxidante muito forte. Então, para algumas reações químicas, a oxidação vai acontecer tão rápida que nós não conseguimos determinar absolutamente nada. Mas nada, nada, nada. Então, entra aí o dicromato de potássio, beleza? Lá nas nossas playlists de ensino superior, eu vou ensinar um negócio para vocês que chama calcular o erro padrão de uma solução, né? Quando nós formos falar de química analítica. Aí, isso daqui vai fazer mais sentido. Mas, para ensino médio, nós só temos que saber, por enquanto, que o permanganato ele é um agente oxidante forte e que, às vezes, ele bagunça o esquema todo e nós temos que apelar para o outro que é cancerígeno. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, né? As aplicações desse método, né, dessa metodologia, pode ser para padronização de soluções. Emerson, o que é padronizar uma solução? Então, de tempos em tempos, as nossas soluções, né, que ficam guardadas, que ficam estocadas no laboratório, elas vão absorvendo a umidade do ar, né, e com essa absorção da umidade do ar, nós não teremos mais aquela concentração na nossa solução, né, aquela concentração que nós tínhamos antes. Por isso que as soluções em laboratórios elas têm que ter uma data de validade. Por exemplo, você fez uma solução de NaCl. É um exemplo bem tosco, tá, pessoal? Vocês prepararam lá uma solução de NaCl 0,5 mols por litro. Essa solução é estabelecido um prazo, né, pela empresa, vamos supor que usa-se bastante, e aí eles falam, ó, uma semana vai ser o prazo para essa solução ser confiável. Se passar essa uma semana, aí tem que fazer uma nova titulação para determinarmos a concentração real da nossa solução que nós temos lá. Beleza? E isso pode variar muito de laboratório para laboratório. Por exemplo, eu já trabalhei num laboratório em que as nossas soluções padrões nós determinamos, né, por meio de pesquisas, que as nossas soluções, que era feito para uma das etapas do processo, teria que durar um mês. Em um mês era confiável o valor da concentração. Mas após um mês nós tínhamos que determinar a nova concentração. Beleza? Então, padronizar uma solução é isso. Nós vamos criar uma solução. Nós vamos preparar uma solução que nós chamamos de solução padrão. E como que as soluções padrões são criadas? Elas são criadas por meio de um sal que é chamado um sal primário. Sal primário? Como assim um sal primário? É um sal que ele tem um teor de pureza altíssimo, quase 100%, né? Os sais primários, geralmente, eles têm um teor de pureza na faixa de 99,95%, né? Que é obtido por meio de várias recristalizações, que é um processo que nós vamos aprender lá na química orgânica, tá? São sais que é fácil secagem, né? E eles são estáveis, né? E não são higroscópicos, né? Eles não absorvem água com facilidade. Então é uma solução, digamos, né, quase que perfeita. Ela não chega a ser perfeita, mas é uma solução quase que perfeita. Outra aplicação também da titulação, redução e oxidação é a determinação do teor de metais, né? Aqui, né, no meu estado, Minas Gerais, né, para quem nos assiste dos países neolatinos, né, estados, províncias, Yamada Minas Gerais, né? Aqui no meu estado de Minas Gerais, nós temos muita exploração de minério de ferro, né? Porque aqui temos muitas montanhas, né? Então aqui a exploração do minério de ferro é muito grande. Então, para determinar o teor, né, de ferro naquela região, naquela amostra,
essa titulação ela também é bastante útil. Agora, que eu já falei com vocês sobre as utilizações da titulação pelo método redox, redução e oxidação, vamos então fazer alguns exercícios para, né, não ficar uma aula muito falada e pouco praticada, beleza? Através dos exercícios, nós vamos aprendendo ainda novas metodologias. Então vamos lá. Então aqui, né, temos o nosso primeiro exercíciozinho, que ele nos diz o seguinte: escreva as semi-reações de redução que o íon permanganato MnO4- sofre nos meios ácidos, básicos e neutros. Para cada um deles, determine seu equivalente grama. Nas aulas anteriores, eu ainda não ensinei como que determina a concentração, ou como que determina, né, o equivalente grama, tá? Mas aí nessa aulinha de hoje, eu vou estar aproveitando esse exercíciozinho e vou estar ensinando aqui para vocês como nós faremos isso. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer então é determinar as semi-reações, né? Lembram que as semi-reações são todas aquelas, né, que nós representamos apenas uma partezinha da molécula, tá? Nós não vamos representar tudo, somente a parte iônica. Vamos começar aqui pelo meio ácido, então. Então a semi-reação do meio ácido vai ser o íon MnO4-, que está em solução aquosa, beleza? Se o meio que nós estamos trabalhando é um meio ácido, nós temos que colocar mais H+, aquosa, beleza? Isso é a coisinha que forma. E nós temos aqui a evidência de 5 elétrons. Por enquanto, não se preocupe com essa paradinha do elétrons, que a partir da próxima playlist a entrada ou a saída desse elétron vai ficar muito mais fácil de entender. Por enquanto, apenas aceitem que é assim, beleza? E o produto dessa reação vai ser o íon Mn2 mais aquoso. Falta um A aqui. Mais a produção de água líquida. Beleza? Então essa é a reação que acontece no meio ácido, né? A reação de redução que acontece desse carinha aqui. Como eu falei, a partir da nossa playlist, que nós vamos entrar na parte da eletroquímica, eu vou explicar melhor sobre o aparecimento desse elétronzinho aqui. Tranquilo? Facinho, facinho. Só questão de curiosidade, né? Isso daqui é interessante saber. Esse íon aqui, ele é responsável pela coloração forte, né? Pelo violeta forte que eu comentei lá no início da aula. E quando a titulação acaba, esse íon aqui, ele é responsável por deixar a solução incolor. Belezinha? Facinho, facinho. Então agora vamos ver como que acontece essa semi-reação no meio neutro. Então, no meio neutro, nós teremos a ocorrência do MnO4- em solução aquosa. Beleza? Mais 3 elétrons. Bom, como que o meio está neutro, né? Nós não colocamos aqui nem oxigênio, nem hidrogênio, nem nada. Só mesmo os 3 elétrons que, como eu falei, por enquanto aceitem que é esses 3 elétrons. Beleza? E mais pra frente eu vou explicar por quê. E no meio neutro, então, nós teremos a formação do MnO2 sólido. Tranquilo? E aqui a carguinha dele final é mais 4. Tranquilo, tranquilo? Se numa prova fossem cobrado isso de vocês, eles dariam mais dados para vocês identificarem.
tá? O que tem no reagente, o que vai ter no produto e coisas do tipo. Aqui eu estou indo mais direto, pessoal, é justamente porque isso são dados experimentais, tá? Isso são dados que nós, ao meio de pesquisas e evidências químicas, nós determinamos. Então aqui nós temos um meio básico. Como que então funciona, qual que é essa equação aqui no meio básico, né? Nós temos aqui MnO4 aquoso, a carga final menos. Lembrando que esse menos ele é a carga dessa espécie inteira, não apenas aqui do oxigênio, tranquilo? Como que ele está falando de meio básico? Nós temos o íon OH- mais elétrons, que é um elétron apenas dessa vez. E aqui nós vamos ter a formação do MnO4, 2- mais água líquida. E aqui tem solução aquosa. Beleza? Então, estão aí as nossas semi-reações para cada um desses carinhas que nós trabalhamos. Agora, pessoal, ele pediu para nós determinarmos o equivalente grama em cada um desses carinhas aqui. Bom, eu não sei ainda, né? Teoricamente nós não sabemos ainda o que é o tal do equivalente grama, né? Vamos anotar aqui. Teoricamente ainda nós não sabemos o que é o equivalente grama desse carinha, né? O EQ dele. Certinho? Facinho, facinho? Facinho, facinho, né? Tranquilo, tranquilo. Só que, se é equivalente grama e tem uma coisa que me relaciona com a massa em grama, é a massa molar da minha substância. Beleza? Essa é uma das coisinhas que me relacionam com o grama. E eu não vou dar a massa molar de um íon separadamente, beleza? Mas eu vou ter a massa molar do permanganato de potássio por inteira, que é de 158 gramas por mol. Tranquilo? Então, com evidências nisso, eu consigo calcular o equivalente grama. Porque já que eu estou trabalhando com cargas elétricas, eu posso deduzir que esse equivalente grama ele tem alguma coisa a ver com as cargas envolvidas aqui nesse meio. Então, olha só. Calcular aqui para o meio ácido. Beleza? Como que eu calculo então o equivalente grama aqui do meio ácido? Olha só. Eu estou tendo aqui uma variaçãozinha de 5 elétrons. Vocês concordam comigo? Está tendo a minha variação de 5 elétrons. Então, como que eu posso deduzir qual que seja, né, o equivalente grama desse cara? Como que eu posso deduzir isso? Ó, vamos pensar o seguinte: 158 gramas que tá vindo aqui do meu permanganato de potássio, né? Então 158 gramas do meu permanganato de potássio tá tendo uma variação de 5 carguinhas, de 5 elétrons. Beleza? Qual então seria a relação massa e elétrons se eu tivesse apenas um elétron envolvido aqui nessa espécie? Para x, né, é o nosso desconhecido. Vocês concordam que essa regrinha de 3 é esse multiplicado por esse dividido por esse? E que sempre eu vou querer estar buscando a relação de um elétron envolvido nisso daqui? Então, por que eu estou fazendo isso daqui? Justamente para que vocês cheguem, né? Para que nós chegamos junto nessa formulazinha, que o equivalente
grama, que é o EG, ele é dado pela massa molar da molécula, né, do nosso composto inicial, dividido pela carga elétrica que nós temos, pelo NOx. Então, eu mostrei para vocês que é possível deduzir uma formulazinha nova, né? E que essa formulazinha ela nos dá o equivalente grama. Então, se nós fizermos essa continha aqui para o meio ácido, nós teremos que o EG ele vai ser igual a 158 gramas dividido pela o NOx dessa substância, que é 5. Beleza? Feito isso, então, nós vamos chegar à conclusão que o equivalente grama é 31,6 gramas por equivalente no meio ácido. E agora, então, para nós determinarmos para o meio básico e neutro. Vou começar aqui pelo meio neutro primeiro. Para o meio neutro, é só repetir essa formulazinha deduzida. Então, o EG, ele nada mais, nada menos do que 158 dividido por 3. E o equivalente grama para o meio neutro é igual a 52,67 gramas por equivalente. Beleza? E aqui no meio básico é a mesma coisa. Só usarmos essa formulazinha deduzida, que nada mais nada menos do que 158 dividido por 1, que vai me dar 158 gramas por equivalente. Nós chamamos de equivalente, né? Porque aqui eu estou tratando do elétron. Beleza? Facinho, facinho. Então, vamos para mais um exercíciozinho para fixar mais essa ideia. Vamos então a mais uma questãozinha aqui para fazer o uso daquela formulinha que nós acabamos de aprender. Aqui na questão 2, ele fala assim pra gente: calcule a massa de KMnO4 usada para preparar uma solução de 250 ml desse sal e concentração 0,2 N. Esse 0,2 N aqui, pessoal, é a concentração normal, beleza? É um tipo de concentração. Dados, o meio é ácido. Bom, pessoal, vamos então entender como que nós calculamos as concentrações normais. As concentrações normais, né, a normalidade, vou escrever aqui de outra cor para deixar só a fórmula principal destacada. Então a concentração normal, o N, ele deve ser igual ao número de equivalentes, beleza? Ele é o número de equivalentes gramas dividido pelo volume. O volume e o equivalente de quem? O número de equivalentes do nosso soluto e o volume da nossa solução. Como na concentração mol por litro, esse volume também é dado em litros. Estava me esquecendo disso. Beleza? Então esse carinha é dado dessa seguinte forma. Só que nós não acabamos de ver que o equivalente grama ele não é dado pela massa em gramas dividido perdão, pessoal, é o número de equivalentes. O número de equivalentes ele é dado pela massa em gramas, né, dividido pela quantidade de equivalente por gramas que nós temos. Esse então é o número de equivalentes. Eu havia me equivocado. Só que nós temos que o equivalente grama
o equivalente grama, ele nos será dado pela massa molar dividido pela carga NOx daquele meio que nós estamos trabalhando. Beleza? Então agora eu vou pegar todos esses dados que eu tenho aqui e vou comprimi-los todos em apenas uma só formulinha. Tá bom? Tranquilo? Então, eu posso dizer que para me calcular a concentração normal, que é a normalidade, então, ela vai ser dada pela massa em gramas. Beleza? Essa é a normalidade. A normalidade ela é dada pela massa em gramas, dividido pela massa molar, pelo NOx, multiplicado pelo volume em litros. Então, sempre que quisermos trabalharmos com concentrações normais, nós podemos nos recorrer a essa formulinha que eu estou passando aqui para vocês. E observe então, galerinha, o seguinte, que essa formulinha aqui que eu estou passando, que eu acabei de desenhar aqui, ela é muito parecida com uma das primeiras fórmulas de concentrações que nós vimos quando começamos esse curso do segundo ano, que era para calcular a molaridade. Lembram lá que a molaridade é a massa em gramas pela massa molar pelo volume em litros? Então, são duas formulinhas bem semelhantes, né? A diferença, além das letrinhas aqui, é que aqui embaixo, na normalidade, eu tenho que calcular o NOx. Tranquilo? Então, pessoal, tendo feito tudo isso daqui, né? Para mim calcular agora qual que é a massa do KM64 usado para preparar a solução de 0,2 normais, a única coisa que eu preciso fazer é manipular um pouquinho aqui dessa formulazinha. Então olha como que eu vou fazer. Eu vou chamar esse negócio aqui de baixo, essa partezinha aqui, de EG, que é equivalente grama. Então eu vou reescrever a fórmula da seguinte maneira. Normalidade é igual a massa em gramas sobre o equivalente em gramas pelo volume em litros. Beleza? Se vocês estão boiando aí um pouquinho, talvez a dificuldade seja o raciocínio matemático. Tá, pessoal? Mas vocês vão ver que é bem facinho. Bom, eu estou querendo aqui isolar a massa, né? Então eu preciso isolar esse lado. Como que aqui embaixo está todo mundo dividindo, eu vou passar essa galera toda pro lado de cá, multiplicando. Beleza? Então vai ficar massa em gramas é igual a normalidade, que já estava aqui, multiplicado pelo equivalente grama, multiplicado pelo volume em litros. Agora eu consegui a incógnita que eu queria isolada, né? Eu queria a massa isolada. Aí, né, assim, para quem tem muita dificuldade, quem não tem, isso vai ser banal o que eu vou falar, mas para quem tem muita dificuldade, eu já percebi que a galera sempre confunde e fala, mas o M não tinha que estar desse lado, e todos esses carinhas tinham que estar aqui desse outro lado. Pessoal, mesmíssima coisa. Isso não altera em nada o nosso resultado. Eu só fiz assim, mais por uma questão de praticidade e ajudarmos a entendermos. Belezinha? Então agora, vamos substituir aqui nessa nova formulinha, né, que eu deduzi a partir dessa daqui, que é a principal. Nós vamos colocar todos esses nossos dados que nós temos vindo aqui de cima. Então olha só, a massa é quem eu estou procurando. Então vamos colocar aqui de azulzinho. A normalidade é 0,2 normais. Só que a normalidade ela é dada em equivalente gramas por litro vezes o nosso equivalente gramas. Quantos que é aqui o nosso equivalente gramas que nós estamos procurando aqui? O nosso equivalente gramas aqui nessa solução é
31,6 gramas por equivalente gramas. Aí, se ficar alguma dúvida, Emerson, mas de onde que veio esse 31,6? Então, vou puxar aqui rapidinho. Esse 31,6 veio daqui, ó. Lembra que nós tínhamos calculado qual que era o equivalente grama no meio ácido lá do permanganato de potássio? Do KMnO4. Então esse 31,6 veio dos 158 gramas dividido pela carga dele, que era 5. Beleza? Então aqui que veio esse 31,6. Como que ele quer o volume igual a 250 ml, eu coloco esse volume em litros e eu passo a ter então 0,25 litros. Beleza? Então aqui agora, vamos ver o que mais dá para nós manipularmos aqui. Litros em cima, litros embaixo, esse cancela com esse. Equivalente gramas em cima, equivalente gramas embaixo, eu cancelo esse com esse. A unidade que me sobrará é gramas. Beleza? Fazendo então essa multiplicação, eu verei que eu precisarei apenas de 1,58 gramas de permanganato de potássio para então preparar a solução que eu desejo. Beleza? Então tá aqui a resposta do nosso exercício. Eu vou dar um destaque nela de verdinho. Então aí chegamos a uma resposta final, né? Pessoal, tá ficando cansativo já? Sim, tá acabando. Vamos para mais um exercício só para fixar bem essa ideia mesmo do uso do permanganato. Tá bom? Esse próximo exercício, ele fala o seguinte assim pra gente. Uma amostra de 0,500 gramas de minério de ferro foi titulada com solução de dicromato de potássio 0,10 normais, sendo consumidos 49,1 ml do titulante, que no nosso caso é o dicromato de potássio. A equação do processo é 6 mols de íons Fe2+, mais Cr2O7 mais 14H+. Ou seja, essa reação ela foi feita, né? Ela foi titulada, foi trabalhada no meio ácido. Tranquilos? Sim! E como produto dessa reação, que eu escrevi aqui embaixo porque o nosso espaço aqui não foi suficiente, nós tivemos 6F3+, né? Então o ferro oxidou daqui para cá, mais 2Cr3+, né? Então o cromo reduziu aqui nessas duas espécies, né? Porque aqui o cromo ele tinha o estado de oxidação 6+, né? Mais 7 mols de água. E aqui ele pergunta para nós o seguinte: calcule o teor do minério de ferro analisado abaixo. Então, pessoal, a primeira coisa que nós temos que fazer nesse tipo de exercício, antes de nos desesperarmos, né, é fazermos um esquema. Por quê? Tem muitas informações nesse exercício. E o excesso de informação, às vezes, pode nos fazer errar bobagem. Tranquilo? Então, tá. Então, vamos fazer aqui um esqueminha. Já que ele está falando de titulações, eu vou fazer aqui um esqueminha de titulações também. Então, o que ele me diz é o seguinte, ó, ele me diz que aqui em cima, nessa parte de cima, nós temos o dicromato, né? O C2, Cr2, O7. E esse dicromato que tem aqui, ele gastou 49,1 ml, né? Foram o volume consumidos. E ele tem 0,10 normais, né? É o valor da concentração que é dada, né? Que essa concentração ela nos é dada em equivalente por litro. E aqui embaixo, nessa outra partezinha de baixo, vou colocar de uma outra corzinha para diferenciar.
nós temos aqui a nossa amostra, beleza? Agora, ele está querendo saber qual que é o teor do minério de ferro nesse cara. Então, quando que essa titulação vai chegar ao fim? Quando nós vamos ter o ponto de equivalência? Quando o número de mols, né? Perdão, quando o número de equivalentes dos íons Fe 2+, que é o que está presente no minério de ferro, se igualar ao número de mols, perdão, ao número de equivalentes do íon Cr2O7 2-. Então essa titulação vai chegar no fim quando isso daqui acontecer. Aí, né, se for necessário, usa um indicador, tudo bonitinho lá, aquelas coisas todas. Muito bem. Como nós vamos então determinarmos matematicamente o que vai estar rolando aqui? Eu terei aqui que o número de equivalentes do ferro 2+, é igual a 0,10 equivalentes que multiplica 49,1 vezes 10 a menos 3 litros, né, do volume dele. Tranquilo? Tranquilo. Por quê? O equivalente gramas do ferro é a massa molar pelo NOx. Beleza? Pela variação do NOx, perdão, o delta NOx. E isso nós temos aqui anotado no cantinho. Tranquilinho? Então, feito isso daqui, nós teremos como resultado final que o número de equivalentes do ferro deverá ser igual a 4,91 vezes 10 a menos 3 equivalentes vezes 56 gramas por equivalente. Vindo daqui de cima. Equivalente corta com equivalente. E nós temos então que o número de equivalentes do ferro 2+, nesse caso aqui então, ele é aproximadamente 0,27496 gramas. Beleza? O número de equivalentes não, né, pessoal? Perdão, a massa, né? A massa aqui em cima e a massa aqui embaixo. Me desculpem, me deu uma distraída legal aqui. Então, eu fiz algumas manipulações para achar o número de equivalentes em cima. E aqui embaixo, achei o número de equivalentes do ferro. E aqui embaixo agora eu estou usando para me achar a massa do ferro. Beleza? E agora para me determinar o percentual de ferro. Para me determinar o percentual de ferro nessa amostra, o que eu preciso fazer aqui então, pessoal? É a massa que eu tenho só de ferro puro, beleza? Dividido pela massa da minha amostra. É o que eu preciso fazer. Então a massa do meu ferro é 0,27496 gramas, que é o que eu acabei de calcular, pela massa da minha amostra, que é o que ele me deu no exercício. 500 gramas. Tudo isso multiplicado por 100 para me ter em percentual. Belezinha? Se nós fizermos essas continhas, encontraremos aqui que o percentual é de aproximadamente 55%. Beleza? Então tá, pessoal, com esse exercício então, eu finalizo a aula de hoje e finalizamos a playlist de número 13, beleza? A partir da próxima aula agora é sério, tá? Agora nós não temos mais assunto para falar aqui de NOx. A partir da próxima aula, se Deus quiser, nós encontraremos então para começarmos a falarmos de eletroquímica. Não percam, pessoal, vai ser emocionante, vai ter um experimentozinho na aula para vocês muito divertido, beleza? Então tá bom,
Um abraço pra vocês e eu aguardo todo mundo lá. Até já, tchau!